Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Banco do Brasil, BBAS3, pregão desta terça-feira, dia 28 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se tiver aparecendo aqui uma imagem para você, inscreva-se, é só você passar o cursor em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal, cursor do seu mouse. Para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, teve atualização da carteira semanal nessa semana, no início da semana, ontem, e na próxima semana vai ter atualização da carteira, vão ser duas atualizações, da carteira semanal e da carteira mensal, da carteira perspectiva. Então, para que você possa receber todas as recomendações, as carteiras de ações, informações relevantes e também vídeos exclusivos dentro desse canal, que eu disponibilizo essas mensagens, basta você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, disponível para iOS, também para Android. Aqui na parte inferior do vídeo, na descrição do vídeo, vai ter o link de acesso direto para a loja da Apple e também para a loja do Google, a Play Store. Então, na análise especial, o foco dela é eu falar do longo prazo até o curto prazo, olhando para o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Na Banco do Brasil, BBAS3, eu cheguei a fazer uma análise no início desse mês, bem no início do mês, e estou atualizando aqui essa análise, visto que o papel está gerando aí um pregão um pouco mais forte hoje para cima. Então, temos aqui no gráfico anual um ano caindo bastante, mais de 45% de queda. E dentro desse processo de queda, o que eu destaco aqui no gráfico anual do ativo é que nós temos aqui uma queda que corrige 50% desse movimento de subida, ou seja, colocando Fibonacci aqui nesse movimento de subida. Temos uma retração ali na faixa dos 50%, então está aqui os 50%, chegou a bater na faixa ali dos 24,08, chegou até mais para baixo do que isso. E os 61,8% na faixa dos 19,90, ou seja, seria outro nível. Suponhamos que você resolveu comprar esse papel nessa região aqui, ou seja, pensando no longo prazo. Por quê? O papel está em tendência de alta de longo prazo, topos e fundos ascendentes, ou seja, vem para cá, corrige, faz esse movimento para cima, de maneira geral seria isso aqui. E aí a gente tem aqui, ó, proximidade da média móvel 3 períodos, testa a média móvel 3 períodos e sobe. Aqui de novo está testando de novo essa média. Não significa dizer que vai subir, mas é um patamar. Se for qual o ponto mais interessante em termos de relação risco-retorno, aqui é um dos pontos interessantes para compra de prazo maior. Suponhamos que você resolveu comprar e o ativo ainda cai. O papel vem para baixo. Qual o outro nível importante? É a região dos 19,90 junto com toda uma zona de resistência, ou seja, seria outro patamar onde o papel pode parar de cair e voltar a subir outra região para se buscar uma entrada pensando em longo prazo, carteira de longo prazo aí focando logicamente mais do que um ano aí de prazo para estar posicionado em cima de BBAS3. No gráfico quadrimestral, ou seja, no gráfico anual a tendência é de alta. No gráfico quadrimestral basicamente dá uma indefinida na tendência quando ela perde essa mínima de fundo anterior. Só que ela para em cima desse suporte, seja desse mínima desse fundo é um suporte, região desse topo anterior outro suporte que já tinha funcionado aqui como suporte, o que era resistência, chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal que você pode pesquisar para entender esse conceito aí da análise técnica. Bateu aqui nesse patamar, gerou um movimento para cima e de novo está em cima dessa região. Então, é em cima de um patamar de suporte que pode gerar todo um processo de recuperação. Quando eu fiz a análise no início do mês, eu estava na faixa ali dos 26, por volta de 26,50. Então, agora o papel está ali, ainda é tímida a recuperação, na faixa dos 28 e pouco. É até um pouco mais para cima, né? A gente vai olhar no gráfico mensal, aqui está tendo, por conta de um ajuste que aconteceu no preço desse ativo, aí no gráfico anual e quadrimestral por conta da Nelogic, da plataforma do Profit Chart, do Profit agora, né? Aí está tendo uma pequena diferença em relação ao valor, mas isso não atrapalha em relação à análise. Quais são os suportes, então, importantes? 26,64, depois disso na faixa dos 25,53 e mais para baixo o suporte em 22,42. São os níveis de suporte mais importantes que eu identifico em cima de BBAS3 nesse gráfico quadrimestral. E olha que interessante, eu cheguei a comentar aqui que estava na média móvel exponencial 3 períodos e também na região de topo ali anterior, tem essa região aqui de topo anterior, essa máxima anterior, suporte da média e suporte da retração do Fibonacci. Então, um nível importante de suporte. Só que além disso, se eu pegar aqui o gráfico quadrimestral, dar um zoom menos,
pegar todo o histórico, que pelo menos tem aqui desde 94, e traçar uma linha basicamente dessa região de fundo aqui anterior, passando ali por esse outro fundo mais relevante que gerou todo esse movimento de subida, nós temos o papel testando essa região de linha de tendência de alta que também funciona como suporte. Então é um nível importante de preço. Então realmente se ocorrer a perda dessa região, o caminho mais provável seria buscar uma região primeiramente ali na casa dos R$20 a R$19, região que já foi comentada ali no gráfico quadrimestral. Indo aqui para o gráfico mensal, nós temos aqui no gráfico mensal alguns pontos importantes a ser destacados. Primeiramente que a tendência é de baixa, gerou aqui um topo duplo, topo triplo, tá? Topo triplo também. O fato é que tinha um retângulo e em definição da tendência e virou uma tendência para baixo. Isso significa dizer o quê? Que se a tendência é de baixa, significa dizer que o papel vai seguir caindo? Não. Significa dizer que o cenário é de tendência de baixa, o caminho mais provável, depois de já ter feito um longo movimento de baixa, seria a gente ter, quando existe um movimento muito relevante de queda e bate em cima de uma região de suporte, existe uma chance de recuperação do preço. Essa recuperação pode acontecer sendo mais otimista para voltar ali nível de topo anterior junto com a média, que seria para uma região ali na faixa dos 38,26 a 40,75. E aí a média vindo caindo aqui, seria mais otimista isso. E a outra forma que é comum acontecer depois de uma pancada para baixo, o mercado fica indefinido, indeciso para onde vai o ativo depois de uma pancada dessa para baixo e fica aqui alguns meses de forma lateral, se sustentando em cima de um patamar de suporte. E aí, falando em termos de tendência, o caminho mais provável seria fazer algo assim depois de uma correção, até que o mercado nos mostre o contrário disso. Eu vou até falar sobre isso no gráfico semanal. Como é que a gente teve três candles para baixo, 3 candles vindo para cima e agora 3 candles fortes para baixo e um muito forte para baixo, existe a chance de se ter uma recuperação em cima dessa região de suporte, algum repique de alta que já está acontecendo aqui nesse mês. Um leve repique de alta, 1,65%, mas considerando do ponto que foi a abertura do mês ali, foi por volta dos 26,90%, uma recuperaçãozinha mais leve ali na faixa dos 5,5%. Então, tendo um pouco mais de indefinição, faltando apenas 2 pregões basicamente para fechar o mês, visto que essa semana aí mais curta, então a gente tem aqui uma chance de poder ter algo para cima. Qual seria o sinal mais relevante para se ter esse algo para cima? Superação da máxima desse mês de 31,65. Onde é que ela já bateu nesse mês? Na retração de 38,2% do Fibonacci de tudo que caiu, ela bateu nessa retração, que é um patamar de resistência. Se eu jogar para trás, a gente vai ter uma coincidência ali com alguns topos anteriores. Então, o que reforça um pouco mais a importância desse nível aqui como um patamar de resistência para o ativo. Então, pelo gráfico mensal, quais são os níveis de preço mais importantes nesse momento? R$ 26,00 por volta de R$ 26,60 e depois por volta dos R$ 24,15 a R$ 24,00. Então, são esses os níveis mais importantes de suporte para o ativo neste momento. Na sequência, vamos falar aqui do gráfico semanal. No gráfico semanal, a gente tem aqui um ponto importante que está acontecendo nessa semana. Depois da pancada para baixo, desse baita candle de baixa, a gente está dentro de um movimento de baixa a favor da tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, subiu, gerou um topo, se aproximou da mínima lá que foi atingida e agora está gerando uma recuperação. Então, o fato é, a gente teve aqui uma subida de 4 semanas, basicamente, 4 semanas, e esse movimento foi de mais semanas e muito mais forte para baixo, ou seja, é como se a relação risco-retorno daqui para cá não seria das melhores, ou seja, para ter uma perda muito forte para baixo, e o mercado vai vindo para gerar um movimento contrário agora. O que seria importante acontecer lá no gráfico diário? Um sinal de fundo, até comentado na última análise, na última análise de fechamento pregão sobre o ativo, gerar um sinal mais relevante de fundo, fechamento bom para cima da média de móvel de 13. Eu vou comentar isso lá no gráfico diário. Aqui o que eu gostaria de destacar em relação ao gráfico semanal é essa questão aqui de estar se sustentando acima desse nível de suporte, que na realidade é aquele suporte todo lá do gráfico mensal, que também aqui é um fundo no semanal, vem para baixo, volta para cima, vem para baixo, já está voltando para cima. Só que o desafio desse ativo é sair daquela região de resistência do Fibonacci, retração de 38,2% do gráfico mensal, e aqui também tem um topo anterior ali por volta dos
31,80. Então, colocando o Fibonacci no gráfico semanal, nós temos aqui a retração em 30,42. Observe que está respeitando, gerou um topo aqui nesse patamar. Então, enquanto não gerar algo mais relevante aqui para cima, segue dentro de uma característica de movimentação para baixo. Ou mesmo de ficar aqui de forma lateral, que eu já comentei no gráfico mensal, que é o que abre-se uma chance maior de acontecer quando você tem essa pancada muito grande para baixo. Então, o mercado vai fazendo uma correção no tempo, ou mesmo uma correção no preço. O sinal mais relevante para cima seria o mercado anular essa formação de topo, superando a máxima aqui desse topo anterior, que é de 31,65, aumentará a probabilidade de testar não só a média móvel de 3 períodos, mas a retração de 50% do que caiu, e o outro nível de resistência já seria lá na casa dos R$ 36,49 a R$ 37,26. Seriam os próximos níveis de resistência para a BBAS3 nesse atual movimento aqui de recuperação que ela está fazendo neste pregão. E por falar neste pregão, vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Nós temos aqui um dia de alta de 10,35%. Então, o que eu mencionei, um fechamento aqui para cima dessa região aqui, ó, seria algo mais positivo para o papel. A ação basicamente, se a gente pegar aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, isso aqui é aquela região do Fibonacci, região de resistência, seja pelo gráfico mensal ou pelo gráfico semanal. E aqui, movimento para baixo. Perdeu a mínima desse fundo, mas não fez nova mínima. Já voltou para cima. Já fechou o pregão seguinte acima desse patamar. E agora está vindo para fechar já acima desse grande candle de baixa. Um candle que fechou abaixo de um suporte, já vem outro candle fecha acima dele, então é um sinal mais representativo. Que se conseguir fechar o pregão de hoje aí para cima da média, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de subida para buscar essa zona justamente de resistência. Que região é essa de resistência? Uma região por volta dos R$ 30,20 a R$ 30,50. Aí acima disso os R$ 31,65, que seria a reversão completa do topo do gráfico semanal. Mas é um sinal importante no pregão de hoje, por enquanto vai apontando para isso. Se conseguir fechar aí para cima na região dos R$ 28,00, melhor ainda de R$ 28,10 para cima, a superação da máxima de hoje, a partir do próximo pregão ou dos próximos pregões, aumentará a probabilidade da gente ver esse movimento, o ativo vir aqui para um movimento de subida. Seria até uma das alternativas de se buscar uma compra aí de swing trade. Então, de maneira geral, é um ativo que tem uma expectativa muito forte de alta, de bater aqui já vai voltar lá em cima. Não está claro essa expectativa dentro do cenário, que é uma tendência aqui no mensal de baixa, uma tendência no semanal ainda de baixa, que pode mudar essa tendência de baixa lá no gráfico semanal, mas como gerou um movimento muito relevante para baixo, está em cima de um nível de suporte, abre-se a chance de ter esse processo de recuperação. Primeiramente lateral, que é o que eu comentei, que é um caminho mais provável, mas não dá para descartar uma possibilidade de recuperação mais forte do preço por conta do gráfico anual em cima de uma região tripla de suporte e que geralmente quando chega a testar a média móvel de 13 períodos começa um processo de recuperação. E é esse processo de recuperação que a gente tem que monitorar nas periodicidades inferiores para verificar a força atual por parte dos compradores desse ativo. Mas o fato é que a expectativa de cair muito mais forte seria menor, e mesmo assim, se tivesse aí sendo bem pessimista, o nível mais forte de uma queda seria ali para a faixa de uns R$20, que seria outro nível importante para se buscar a compra pensando no prazo maior em cima de Banco do Brasil. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.